Agora sim. Olá, pessoal. Tá triste a internet, mas vamos em frente. O papo tá muito forte, tá muito bacana. Espero que a live possa salvar, porque tá. É o dele. É o dele que não tá aparecendo na cara dele. Entrou. A sua tá boa. Né, Lu? Lu? Tá no teu chão. Pedro Ferrugem, abraço. Rian, abraço. Eu sou a bruxa. Você vai, viu? Eu vou. Veja, vai. Pronto. A internet não está ajudando, mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. O papo tá rico demais. Bom, Você falou. então essas questões todas, elas estão num pacote, um pacote de algo que precisa ser repensado no esporte brasileiro. Sim. Tá? Por quê? Nós estamos falando de gestão, porque o dirigente precisa entender isso. As competições mais inflamadas que existem são exatamente aquelas que deveriam ter uma preservação muito grande, que são as categorias menores. Você vê uma competição do Troféu Brasil, um Troféu Zé Maria Lenk na natação, você olha para a arquibancada, é uma tristeza enorme. Você está entendendo? Demais. Por quê? Porque estão vazias. Não tem atratividade. Tá? Então, por quê? Porque houve uma questão de valores. Tá certo? Então, isso precisa ser repensado, né? Para que a gente possa preservar a vida atlética. Nós tivemos exemplos, a Dara Torres, nos Jogos Olímpicos de Pequim, é uma nadadora americana de 42 anos de idade que ganhou medalha de ouro. Rogério Romero participou de 5 edições dos Jogos Olímpicos. Uma coisa é você ir nos Jogos Olímpicos, você está no auge, mas outra coisa é se manter no auge. Né? César Cielo ganhou medalha, mas eu tenho uma valorização enorme pelo que o Rogério Romero fez, porque por 5 vezes ele estava entre os melhores do planeta. Treinando mas eu te falo. E treinando no Brasil. Exatamente. Aí eu te falo uma pergunta. Rogério Romero, tem o Ricardo do vôlei de praia também, que está com 43 anos, 44 anos, em alto nível. Aí eu te pergunto, tanto a Torres, de 42 anos, como Rogério Romero, eles disputam vagas olímpicas, nacional e mundialmente. Aí vem a minha pergunta. Eles estão no topo por quê? Eu penso em duas opções. Que não está tendo uma renovação de alto nível, ou eles estão em muito alto nível. São os dois. A gente pode entender isso como os dois lados. Primeiro, existem atletas que se cuidam principalmente por ser, no caso do vôlei, são 2 só, então a estrutura ela é fácil de conduzir. Da mesma forma, a natação, que é uma modalidade individual. Eu estou vendo aqui que a minha imagem travou, Marcelo. Vamos relaxar, porque isso vai acontecer toda hora, pelo jeito. Deve estar um engarrafamento danado. Então, o importante é que a gente está conseguindo conversar. O importante é isso. Exatamente. Então, esses são tópicos de discussão que precisam acontecer agora. Tá? Por quê? Porque os gestores precisam ter entendimento sobre isso. E aí vem a questão dos gestores. O grande Bernard entrou.
Ótimo, ótimo. Que bom, porque ele ajuda a gente a pensar nisso. Vamos lá. Os gestores que estão aí são capacitados? Quem são as pessoas que ocupam os cargos de comando do esporte brasileiro? Tá? No Brasil, nós temos hoje 42 cursos de graduação tecnóloga de formação em gestão do esporte. Tá? A mais bem avaliada é do Instituto Federal do Ceará, que está fazendo um trabalho espetacular. Qual é o nome? Tá certo? O curso de Gestão Desportiva e Lazer do Instituto Federal do Ceará. Ok? Coordenado pelo professor Emanuel. Até mesmo o Emanuel do voleibol, que acabou de ser demitido agora do cargo que ocupava lá na... Foram 10 parâmetros que ele colocou, e ele coloca, inclusive, o Instituto Federal do Ceará como referência, para que a gente possa ter um nível mais qualificado de capacitação na área da gestão. Ok? Ser ex-atleta é muito importante, mas não pode ser pré-requisito para ocupar um cargo de tamanha amplitude de conhecimento. Porque nós estamos falando, hoje, de diversas ciências que compõem a gestão do esporte. Eu não posso falar em gestão do esporte sem falar em educação física, medicina, fisioterapia, engenharia, arquitetura, comunicação, direito, marketing. São diversas áreas, tá? Que têm uma influência muito grande. E aí, gerir esse conhecimento é uma coisa que eu aprendi recentemente agora. O meu doutorado, a minha tese de doutorado, ela teve como foco... Tese de doutorado? A minha tese de doutorado, eu estudei gestão do conhecimento como ferramenta para a gestão do esporte, com foco em inovação organizacional. Tá? Então, nós temos que ter hoje, se nós estamos na era do conhecimento, a única coisa que presta nas organizações são as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. Inovam-se pessoas. Tá? Então, nós temos que ter esse contexto de análise. Ok? E o que acontece? Todo esse processo, ele precisa de ter discussões amplas sobre temas que você obtém diversas óticas. Vamos falar de gestão do esporte e perguntar para o cara do direito esportivo o que ele enxerga sobre gestão do esporte. Né? O que o cara da medicina do esporte vai falar sobre gestão do esporte. Na Champions, nós temos a gestão da lesão, Marcelo, que é a UEFA, ela tem um corpo de médicos, tá? Eu já falei isso, você já deve ter ouvido isso. Nossa. Que analisam em qual momento da competição existem mais lesões. Tá? Quando a gente fala de medicina do esporte, a grande maioria pensa em operar o joelho do Ronaldinho Gaúcho ou aquela coisa. Se você tivesse noção da quantidade de áreas que a medicina do esporte pode contribuir, inclusive é maturacional. Sim. Inclusive é maturacional. Inclusive. Tá? Então, nós temos aí no Brasil o professor Dr. Antônio Carlos Gomes, que é o cara do treinamento esportivo. Tá? O professor Antônio Carlos, ele teve por 2 vezes, ele foi supervisor do Corinthians e supervisor do Atlético Paranaense, e ele construiu uma equipe multidisciplinar do treinamento esportivo. Você imagina a complexidade disso num ambiente que você tem trabalhos de base e trabalhos de alto rendimento. Tá? Trabalhos de iniciação. Como é que é esse contexto na iniciação? Nós não temos esse case para contar. Mas ele montou isso. Nós temos no Brasil... Mas ele montou essa equipe porque viu a precisão do clube para que o trabalho dele pudesse ter resultado.
Gerir conhecimentos é você obter dos especialistas de cada área de atuação as melhores dados, as melhores informações e os melhores conhecimentos para tomada de decisão. Tá certo? Tomada de decisão? Para tomada de decisão. Com dados reais. Com dados reais. Efetivos. No caso da natação, nós temos um universo de atletas treinando hoje no Brasil. Quantos desses já tiveram oportunidade de fazer uma avaliação? Não é só essa avaliação, mas quantos desses já tiveram oportunidade de fazer uma avaliação de lactato? Quantos desses fazem uma avaliação? Não é verdade? Uma avaliação Sim. qualquer que seja. Então, se você não avalia, como você vai descobrir se o atleta está bem condicionado ou não? Como você... Porque no esporte de rendimento, você trabalha com as suas convicções, com as suas certezas. Eu vou trabalhar para o Marcelo dar o seu melhor resultado no 100 metros nado livre no dia 10 de dezembro, às 9 horas da manhã. 8 horas da manhã não serve, nem 10 horas da manhã. A sua prova é às 9 horas da manhã. Tá? Eu trabalho com as convicções. Na academia, a gente trabalha com as dúvidas, com as incertezas. Então, os dois precisam andar junto. Isso é o que a gente chama de conhecimento tácito e conhecimento explícito. O Marcelo é um cara que teve uma vivência enorme como atleta, como treinador e agora como dirigente. O seu conhecimento tácito é aquele que está na prática. A ciência da academia, ela dá uma fundamentação teórica para aquilo que acontece na prática. Ela é fundamental. Mas é importante que haja um trabalho em conjunto. Tá certo? O dirigente precisa entender isso e respeitar o momento de cada faixa, de cada ciclo de trabalho que acontece durante um planejamento em longo prazo. Porque se você quer acelerar esse processo, você pode comprometer tudo aquilo que foi planejado. Exatamente. Exatamente. Vou dar um outro exemplo na natação. O Djalma Madruga, antes dele ser um grande atleta no Fluminense, ele foi dispensado pelo Botafogo. Tá certo? Por quê? Porque na época entendeu-se que a natação dele não era qualificada. Às vezes, muitas das vezes, e aí entra aquela questão maturacional, ele pode não ter respondido em termos de domínio do corpo para aquele momento. Né? Então, o problema não é no atleta, são nos professores e treinadores. Sim. Tá certo? Então, a gente tem que ter isso dentro de um pacote. Isso precisa ser institucionalizado. Isso é de aplicação prática. Ok? Luiz, então, você imagina... O Brasil é o país com o maior número de instituições clubísticas do mundo. Nós estamos falando de um universo de quase 15 mil clubes. Então, você imagina a quantidade de modalidades que são praticadas diariamente no Brasil. Tá? Então, investir no conhecimento é fundamental. Né? Se o dirigente tem a sua atividade primária, eu sou advogado até às 18 e após as 18 que eu vou ser dirigente de clube. Ok. Mas quem está lá para gerir toda aquela estrutura esportiva? Existe. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, não existe. Gestor, gerente aqui, é o funcionário antigo que tem a chave do clube. Errado. Em quantos casos nós temos isso no Brasil? Né? 90%. Então, existe uma defasagem muito grande do real para o ideal, que precisa ser refletido. Mas aí eu te falo, a diferença de um dirigente que vai passear no clube e um dirigente capacitado. Aí vem, por quê? Porque o Luiz Carlos tem noção do que está falando? Porque o Marcelo tem noção do que está falando? Porque o Marcelo e o Luiz... Ele veio lá desde as categorias de base, passou pelo adulto, foi técnico, estudou, se formou, se interessou pela gestão, e é gestor de um clube. E aí vai o gestor, Luiz e o Marcelo, vamos lá, tem que contratar professores, tem que contratar fisioterapeutas,
o Marcelo e o Luiz, por ter passado, por ter vivido, porque a vivência é tudo, ter vivido e sabe as diretrizes para que os professores, os fisioterapeutas, para que eles possam aderir uma linha e o dirigente saber o que eles estão fazendo, é de grande importância. Sim, para mas o sucesso do clube. É importante o seguinte, você falou do Luiz Carlos e do Marcelo, não adianta nada a gente ter experiência e ter um clube que não tem uma estrutura avançada, uma estrutura capacitada. Tá? Isso perpassa pela questão que eu te falei, da capacitação, da estrutura organizacional, do modelo organizacional. Essa coisa de um modelo verticalizado, ele impede o fluxo de conhecimento aqui, adquirido no ambiente comunicacional do clube, ele é muito irregular, ele é muito incapaz de promover todas as informações e conhecimentos. Tá? Porque uma coisa é você gerar conhecimento, outra coisa é você armazenar, outra coisa é você transferir conhecimento. Quem são os stakeholders envolvidos? Nós estamos falando de um ambiente organizacional e interorganizacional. Qual é a relação entre clube e federação? Qual é a relação entre federação e confederação? Existe uma ampla relação entre eles? Tá? O clube chega lá no início do ano, paga a anuidade, paga a inscrição do atleta. A federação, quantas federações no Brasil já promoveram seminários, congressos, workshop, várias ações que podem ser promover capacitação para professores, alunos, dirigentes, empresários, né? Um corpo que está envolvido dentro do esporte, tá certo? Então, isso precisa ser repensado, ok? Eu tenho um autor, eu estava lendo um livro sobre redes de conhecimento, e tem um autor que fala, ele define conhecimento entre tudo que uma pessoa sabe em relação a tudo que é conhecível. Aonde eu vou, eu gosto de falar isso. Isso é o desconhecimento. Uma coisa é o que a gente sabe, uma coisa é o que a gente não sabe que sabe. Tá? Por exemplo, quando você tem a intuição para tomada de decisão. Uma coisa é o que você não sabe que sabe. Por exemplo, médicos sabem a existência de genes no corpo humano, mas não sabem aonde que esses genes estão. Mas o grande problema é o que a gente não sabe que não sabe. Então você imagina, eu fui presidente do clube porque o meu filho pratica esporte, eu sou aposentado, eu tenho primeiro grau, aqui em Juiz de Fora acontece isso, eu tenho segundo grau, e como é que essa pessoa vai estar voltada para enxergar um ambiente inovativo, vai ter uma estrutura de tecnologia? Nós estamos falando hoje da internet, que potencializa a troca de informações e conhecimento. A internet não gera informação e conhecimento, mas ela potencializa. Sim. Ok? Então, nós estamos hoje, num momento, em busca de ambiente inovativo, aquele preparado para constantes inovações. Como é que você inova no esporte? Por exemplo, existe no Brasil alguma organização esportiva que tem um histórico do primeiro dia da criança na escolinha até o dia de uma disputa importante? Dificilmente. Então, como você vai saber que a estrutura que foi aplicada naquela criança ou naquela equipe deu certo ou errado? Ou em que momento você pode verificar erros que possam ter acontecido ou acertos durante essa jornada? Se a gente está falando de planejamento, você tem que ter uma estrutura quase que de gestão do treinamento desportivo. Sim. Que avaliação que nós vamos fazer nas crianças de iniciação? Que avaliação nós vamos fazer nas crianças das categorias de base? Que avaliação nós vamos fazer nos atletas de alto rendimento? Qual é o ambiente propício para isso aqui no Brasil? Quantos clubes têm essa estrutura? O Pinheiros é avançado, o Minas é avançado, nós temos clubes avançados, mas nós estamos falando de um universo muito grande.
Nós não podemos depender de Minas e Pinheiros. Jamais. Tá certo? Então, nós temos que repensar exatamente isso. Aonde que está um ambiente que possa promover isso? Por exemplo, criança na idade pré-púbere, uma criança que não atingiu a puberdade. Os resultados dela, eles estão condicionados à evolução física dela, não ao treinamento. Então, nesse momento, no caso da natação, você pode aproveitar para fazer correção de estilo, para trabalhar domínio corporal, para desenvolver um trabalho aeróbico, porque se você dá um trabalho com alta intensidade anaeróbica e ela não tem sequer fosfofrutoquinase para produção de lactato, opa, eu estou prejudicando o trabalho dessa criança. Tá certo? Então, nós temos que ter diversas áreas de atuação. Então, aquela imagem que a gente tem do esporte, que é o treinador e o seu atleta, isso já não pode acontecer mais, porque existe um corpo altamente qualificado ali. O Bernardinho, por exemplo, ele representa diversos profissionais. Quantos profissionais que trabalham com o Bernardinho? Eu sei que está próximo dele. Ele é... Numa palestra que ele fez e segundo informação também de profissionais que ficam ao lado dele, 22. 22. Então você imagina a complexidade que é você ter uma mesma linha, um fio condutor de uma filosofia de trabalho, né? O entendimento do papel que cada um representa, né? A gestão da vaidade. Isso é complexo, né? Os profissionais têm que estar imbuídos dentro de um trabalho, né? Para que eles possam obter os melhores resultados possíveis em cada faixa etária. Como é que é o trabalho desenvolvido pelas categorias de base? O que você tem que levar em consideração naquilo ali? Eu tenho uma criança de 12 anos de idade com 1,95 m, com potencial absurdo para o vôlei. Mas na cidade daquela criança não tem uma quadra. Lamentável. Você está entendendo? E outra coisa também, que não tem um parâmetro nacional para seguir, né? Sequer, dependendo do lugar, nem estadual. Dependendo do lugar, nem estadual. Então, assim, o Brasil, ele precisa mudar. O modelo organizacional brasileiro precisa trazer à tona conceitos modernos de gestão. Nós estamos falando, por exemplo, quantos economistas, o professor Tadeu, eu não sei se ele ainda está aí, mas quantos economistas do esporte nós temos hoje no Brasil? Verdade. E um potencial desse teve que ir para a Rússia para desenvolver o seu lado, tanto acadêmico quanto profissional. Absurdo. Não é verdade? Lamentável. Então, o doutor, eu vou ter uma live com o doutor Gustavo Lucas, que foi durante 6 anos médico do Atlético de Madrid. Tá? Foi o primeiro trabalho do cara. Você imagina. Quer dizer, por que esse cara não está aqui no Brasil? Por quê? Exatamente. Tá certo? Quer dizer, não adianta você ter... Olha os estádios de futebol, como que estão vazios. Eu fui conhecer o Santiago Bernabéu, eu fui no congresso da Associação Europeia de Gestão do Esporte, aí em Madrid. E aí eu fui conhecer a estrutura do Atlético de Madrid e a estrutura do Real Madrid. Dentro do Atlético do Real Madrid, eu contei lá 5 restaurantes do mais alto nível. O que nós temos no Maracanã? Bebida. Tá certo? Quer dizer, então a gente vê que o conceito de esporte no Brasil, o Real Madrid é um clube rico. Não, peraí. O Real Madrid tem, bem ou mal, uma estrutura para capacitação dentro do próprio clube.
É um curso de doutorado, de mestrado. O Barcelona tem o Barça Innovation Hub, que, bem ou mal, funciona para dar um corpo estrutural para todo... O Barcelona tem 2.000 atletas treinando diariamente dentro do clube. Uhum. Então você imagina um clube que tem 2.000 atletas treinando diariamente. São 5 modalidades profissionais e 10 modalidades amadoras. Tá certo? Exato. Existe um contexto disso aí. Então, quando você vê que o atleta, você vê aqueles jogos, né, de futsal, futebol, que o treinador está exigindo da criança sistema tático, e a criança muitas das vezes quer brincar. Ela está numa faixa etária que não pode ter essa cobrança toda. Existe um desgaste emocional muito grande. Né? Então, nós estamos falando só da questão fisiológica, biomecânica, é a formação do ser humano. A criança está ali para isso. Ok? Então, a gente precisa adequar isso aos novos tempos. Ô Luiz, a gente já... Você já falou muito sobre a parte de o que temos de grave para o desenvolvimento, para ser uma potência mundial. A gente está muito longe por causa dessa falta de filosofia, principalmente na base. Entendeu? Então, principalmente, nem falo filosofia, falo falta de capacitação e falta de valorização dos profissionais, para que eles possam estar aqui para fazer o trabalho, em vez deles irem para outros países, que eu já fui, e eu me senti muito mais valorizado, respeitado, não somente em dinheiro, não. Em dinheiro, não. É pela pessoa, pelo respeito do professor, pelo respeito do técnico, muito mais do que aqui no Brasil. Então isso é cultural, né? A gente está vendo aí agora, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de pandemia e as pessoas estão na rua, as pessoas não estão dando a devida atenção. Eu estou muito preocupado com isso. Primeiro, em relação à realização dos jogos ano que vem, Não, quer dizer, nós temos um problema dentro do nosso país. Né? Porque está havendo uma confusão tão grande, quer dizer, é cultural. O caso Marcelo, que foi bem tratado, é um caso que nós não podemos pegar no contexto generalizado, tá certo? Nós temos que pensar no que a gente faz aqui agora. As nossas organizações possuem uma cultura organizacional voltada para dar estrutura à prática do esporte brasileiro. E quando eu falo prática esportiva, nós temos que pensar no esporte formação, no esporte recreação, na promoção da saúde e qualidade de vida, na gestão de eventos esportivos, na gestão de competições. Exatamente, mas a questão... Ô Luiz, a questão que isso aí tudo eles sabem. Não, eu não sei se sabem. Eu não sei se sabem. Pô, exemplo. Vamos lá. Eu tenho casos de colegas ex-técnicos, ex-atletas, campeão mundial, tudo, que falava toda a nossa língua. Quando você recebe uma oportunidade para ser secretário, para tentar mudar, não sai. Mas aí a gente tem que ver, dentro dessa discussão, nós temos que, dentro dessa discussão que a gente fala que é preciso promover essa reflexão, quem são as pessoas pensantes desse país? Igual você falou, o Bernard estava aí ainda há pouco. A experiência que o Bernard traz... Sim, Bernard, mas nós temos que falar da universidade, nós temos que falar das empresas, nós temos que falar do governo. Nós não podemos pensar num único eixo de atuação.
é o que a gente chama até de hélice tríplice. É a universidade gerando conhecimento, são as empresas fomentando, tá? Pautadas pelas leis que o governo promove, ou as leis de incentivo que o governo constrói. Então, é uma discussão muito ampla, mas dentro desse corpo existem o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tá? Mas vamos lá, vamos pegar algo básico assim. O que impede, por exemplo, que a Liga Paraibana de Esporte, organize uma competição, é claro que estruturada, pautada pela ciência. O que impede que você, enquanto presidente da Liga Paraibana, não promova uma competição de maturação, de faixa etária dividida por maturação? Nada te impede de fazer isso. Não impede nada, exatamente. Então vamos fazer, vamos realizar, vamos pegar isso como um caso de análise e vamos ver se funciona ou não funciona. Né? Vamos trazer à tona... É uma boa dica. É uma boa dica. Né? Por que a gente não pode fazer isso? É um exemplo. Por quê? Porque a Liga Paraibana pertence à Federação Paraibana, que tem várias federações que são importantes em termos nacionais. Gente, ó, na reunião das federações lá, ó, o cara lá fez uma competição lá, olha o que aconteceu aqui. Será que vai dar alguma coisa diferente do que a gente vive hoje? Eu não sei. Para isso, a gente tem que experimentar. Exatamente. A questão é trazer modelos que a gente possa ter suporte e evidências para comparar resultados. Seja ela em termos estruturais de resultado, seja ela em termos de atratividade administrativa. Tá certo? Porque tem... Porque o esporte, o principal produto do esporte são as modalidades bem geridas. São os resultados apresentados. Né? É exatamente isso que você atrai em termos de parcerias. Exato. Eu vou te falar um negócio agora. Vamos lá. Falar aqui bem um assunto real e pesado. O COB, as confederações, as federações, eles não desenvolvem a primeira fase do esporte. Nunca desenvolveram. Ponto. Eles recebem atletas selecionados a partir dos 16 anos para as seleções. Sim. E aí eu te falo, a Liga Paraibana de Voleibol começou em 2016. Até hoje, com parceria com a federação, tá? Eu tenho uma grande amizade com o nosso presidente. Eu falo, eu não recebi uma bola para incentivar a modalidade. Eu pedi 20 bolas emprestadas em casa para a Confederação de Voleibol. Negaram. E aí eu te falo, todo o meu projeto é privado, Luiz. Vamos lá. Vamos. Todo o meu projeto é privado. Vamos pegar. Todo o meu projeto é privado. E as empresas falam assim para mim, Marcelo, o projeto é de marketing esportivo. Aonde você for desenvolver o esporte, seja ele de base ou adulto, estamos com você. Desde que valorizem. Quem não valorizar, muda. Então, se nós formos esperar por entidades que envolvem política, não sai do canto. E você sabe disso. Mas vamos lá. Será que realmente... São questões... a gente está fazendo aqui um brainstorm, tá? A discussão aqui perpassa principalmente pela questão da formação. Será que o Marcelo tem que pedir na Confederação bola? Será que o papel da Confederação não seria muito mais relevante se ela promovesse na Paraíba, por exemplo, uma vez por mês, algo que pudesse evidenciar ou pudesse promover capacitação dos profissionais daquela confederação?
Eu me pergunto muito isso, né? Será que as empresas, ao perceber que está havendo a busca pelo conhecimento naquelas modalidades X, ou naquela liga X, ou naquela federação X, será que ela não gostaria de se... Porque ninguém em sã consciência hoje vai promover nada de forma amadora. Não vão promover nada de forma amadora. Tá certo? Então, aonde que está o conhecimento do esporte brasileiro? Né? Se você for esperar que um presidente de clube pague para o seu atleta fazer uma pós-graduação, pague para o seu professor da iniciação fazer um curso no exterior ou um curso aqui no Brasil, isso é gasto para ele. Agora, se a confederação, isso tem que ser uma coisa de cima para baixo. E aí é que eu falo, a relação que existe entre a federação e confederação e a federação e clubes é uma coisa muito burocrática. Político. É uma coisa política, e somente isso. Então, isso precisa ser discutido. Por que é só isso? Ah, é o papel. Tudo bem, mas então alguém tem que assumir esse desenvolvimento. Porque se não são as federações, alguém tem que fazer isso. Eu acho que o caminho mais correto... E você imagina, já pensou se no Brasil hoje, os clubes, porque com a crise que a gente enfrenta no mundo, né, cada vez mais a gente vai ter práticas esportivas. O esporte está pagando. Olha aí, a pandemia externalizando toda a fraqueza da gestão do esporte no Brasil. Isso está acontecendo em todo mundo, mas em alguns lugares nós estamos sentindo mais. Clubes da Série A do futebol brasileiro tendo que vender atleta para pagar a conta. Quer dizer, né? Então, você imagina... Isso eu estou falando de futebol brasileiro. Você imagina a Federação do Acre de levantamento de peso. Só Deus. Você está entendendo? Então nós não podemos pensar num caso ou outro, nós temos que pensar numa institucionalização do esporte brasileiro. Mas a questão dessa, Luiz, é que as nossas confederações, elas não pensam no desenvolvimento do esporte como uma questão de crescimento. Até pensam, Marcelo. Do adolescente. Não pensa. Até pensam, mas é o que você falou. Primeiro, o comitê pensa muito nos resultados. Acho que é o papel do comitê. Mas se você deixa para que as outras áreas de atuação fiquem expostas e fiquem reféns de um abandono, é o que eu estou falando. Eu estou falando de avaliação maturacional, e quem é que dá aula nas escolinhas aí na Paraíba? Nos clubes, nas categorias de baixo do clube, no primeiro estágio da natação de um clube pequeno aí da Paraíba. O cara não vai contratar um profissional sofisticado, adequado aos novos tempos para isso. Você está entendendo? Então, quer dizer, essa responsabilidade precisa ser dividida. O CBC, eu fiquei impressionado de ver a quantidade de dinheiro que o CBC investe no esporte brasileiro. Quer dizer, dinheiro tem. Dinheiro tem. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. O Minas Tênis Clube é um clube extremamente importante para o esporte brasileiro. Vamos pegar o meu caso. Em BH, são 4 clubes Minas Tênis Clube. São 4 unidades. Tá? Um universo de praticantes de natação enorme. Aí, quando você analisa a equipe do Minas Tênis Clube, que disputa a competição mais importante, que é o Troféu Maria Lenk, tá? A grande maioria dos atletas são contratados. Nada contra contratar atleta. Mas espera aí, cadê aquele universo de atletas que estão envolvidos, ou deveriam estar envolvidos, no planejamento em longo prazo? Não tem. Vamos pegar, então, uma outra estrutura. Quantos clubes no Brasil trabalham com levantamento de peso? Poucos. Poucos. Quer dizer, o que as federações e a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso vai promover para que esse quadro mude?
Né? A Confederação Brasileira de Voleibol, quantos eventos de capacitação ela promove ao longo do ano? Até que ela promove, né? Assim, tem o técnico nível 1, nível 2, nível 3. Mas existem outras confederações. As outras confederações desempenham o mesmo papel de gestão? Não. Não. E isso precisa ser mudado. Nós não podemos. Oi, estou aqui. Nós não podemos pegar um caso como exemplo. Tá? Ah, Minas Gerais tem 4 clubes de vôlei na Liga Nacional, na Superliga. Minas, o Praia, o Olímpico e o JF Vôlei. Tá, mas Minas tem 400 equipes de vôlei. Cadê as outras? O que a Federação Mineira está fazendo no caso do vôlei? Tá? Quantos clubes de natação Minas Gerais tem de ponta, como o Minas Tênis Clube? Só o Minas Tênis Clube. Ali, perto, ali vem o Praia e acabou. O Olímpico chega aqui, faz um papel bacana, mas não tem o mesmo corpo, né, esportivo. Tá certo? O que é mais eficiente, Luiz? Nós não podemos pensar em casos isolados. Nós temos que pegar uma discussão ampla. Eu fiquei muito feliz quando o doutor Fernando Cruz concordou comigo que essa discussão precisa vir à tona. Porque são situações que contribuem para preservar a vida útil do atleta. Isso é gestão. Ô Luiz, eu creio que nós temos que construir referências. Sim, cases. Primeiramente. No caso de Juiz de Fora, por exemplo, qual que é a referência? A referência é o Giovanni, o André e a Fu no vôlei. Tá, mas aonde que está o Giovanni para eu ver que tênis que ele está usando? Ou como que ele sobe para cortar? Ou o que ele come? Ah, não tem. Ah, então a minha relação com o Giovanni é fria, porque eu só vejo ele na televisão. Exato. Eu estou falando de uma cidade importante do esporte brasileiro. Eu creio que a gente tem que partir das confederações, do COB. Eu acho que temos que construir polos, primeiramente, um polo como referência. Isso aqui é a nossa referência para que os outros estados, para que a gente possa levar para os outros estados copiar essa referência de iniciação esportiva. Por quê? Por quê, Luiz? Porque se não tiver essa referência, esse blá, blá, blá que as confederações têm de ficar esperando alguém tomar atitude, nunca vai sair do lugar, Luiz. Concordo em gênero, número e grau. Mas eu estou conversando aqui hoje com um cara formador de opinião. Um cara que foi referência no esporte e hoje é referência na gestão. Tá? Depois dessa conversa, na segunda-feira agora, vai mudar alguma coisa depois dessa conversa? Eu vou realizar uma competição de categoria de base no âmbito maturacional. Opa! Então a mudança começa com pequenos gestos. É institucional? Não. Só vai ser institucional a partir do momento que as grandes organizações esportivas, vindo de cima, entenderem a importância disso e promoverem essa mudança. Tá? Mas para isso acontecer, alguém tem que dar o primeiro passo. Exatamente. A questão isso aí é uma intimação que você sabe que a gente pode fazer. Não, isso é Primeiro, eu sei que você quer essa mudança. Segundo, que você sabe que pode contar comigo e com muitas outras pessoas. Cara, olha o seu prestígio, o Bernardo tá aqui nessa sala. Porra, eu tô emocionado. Nossa. É um ídolo da nossa vida, da minha juventude. Você tá entendendo? É um cara que pertence ao Comitê Olímpico Internacional. É um cara que vai falar no Brasil e todo mundo tem que falar amém. Você está entendendo? Verdade. Então, olha a importância. O Marcelo é presidente da Liga Paraibana.
não é da Liga Paulista, não é da Liga Carioca, que são os grandes centros, é da Paraibana, que está lá no Nordeste. Mas ali pode ser o epicentro da mudança. Por quê? Porque você promoveu um evento que foi um sucesso, não só em termos de resultado, mas em termos de experiências, em termos de oportunizar que as pesquisas pudessem ser realizadas. Você já conversou com a Universidade Federal da Paraíba? Olha aqui, eu sou presidente. A sua liga tem quantas modalidades? Hoje tem 10 de formação olímpica e 2 de eventos. Olha só, você, na segunda-feira, você vai na Universidade Federal da Paraíba e fala assim, olha, eu quero mudança no esporte. Tá? Então, você não vai... Quando você fala mudança no esporte, você não pode ir só na curso de educação física. Nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de medicina, nós estamos falando de fisioterapia, nós estamos falando de direito, nós estamos falando de uma série de direitos. Por quê? Vai fazer uma avaliação maturacional. Opa, existem questões jurídicas aí. O pessoal do direito pode participar. Olha a quantidade de pessoas e ideias que você pode mobilizar para desenvolver algo que pode ser extremamente promissor para o esporte brasileiro. Porque, fato, isso precisa, em algum momento, isso precisa acontecer. Exatamente. Então, e vai acontecer. E se a gente for ficar esperando que eles façam alguma coisa, pode ser que você faça e nem chegue lá, porque eu duvido. Porque hoje a internet consegue promover em tempo real as informações. Então eu duvido que isso não vai chegar lá. Mas não é só isso, não. É uma série de questões que a gente... Eu falei que o Real Madrid tem um mestrado dentro do clube. Tá, algo impede que algum clube da Paraíba faça uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba para promover um curso de especialização dentro do clube? Não. Não. Então é uma questão de atitude. É uma questão... Pronto, de atitude. Ações. Você está certo. Sim, mas... a gente tomou aqui, Luiz. Luiz, a gente tomou e eu te falo, a gente criou aqui um chamado de NEF, Núcleo de Excelência em Rendimento Físico, que você segue. Quando a gente ia começar, alugamos a casa. Quando a gente ia começar, chegou a pandemia. Mas o núcleo vai para quê? O núcleo, assim, é uma casa a princípio, está com projeto para ser reformado para uma clínica do esporte, só para os atletas da formação olímpica, da base, desde o início até o fim da faculdade, para ser trabalhado prevenção de lesão, fisiologia, avaliação, desenvolvimento psicológico, esportivo, no treinamento e na competição. E você deu essa ideia da avaliação de maturação, que eu vou já passar hoje à noite para a nossa equipe. Saber quem pode ser responsável, ou eles indicam um profissional para inserir no nosso projeto, porque é de grande importância. Não só um profissional. Aí você tem que ter um corpo, você tem que mobilizar muito mais pessoas. É o que eu falei. A gestão do esporte, primeiro, ela precisa dar o aporte. Você é um gestor e pode colocar a mão na massa. Você pode ser o epicentro de uma mudança. Tá? Então, vamos lá. Universidade Federal da Paraíba. Vamos ver. Quais são os cursos que a Universidade Federal da Paraíba tem? Direito. Tem alguém do direito esportivo aí? Tem. Então, está convocado. Tem alguém da medicina do esporte aí? Está convocado. Educação física. Quais são as áreas que me interessam? Você vai mobilizar? É muita gente. Olha. Isso. Você está procurando chifre em cabeça de cavalo? Tá. Mas você quer mudança? Você quer evolução? Ou você quer se permanecer enraizado no passado? Porque permanecer enraizado no passado é dar continuidade ao que já existe hoje. Exato. Tá certo? Então, esse NERF é uma clínica particular ou é um ambiente preparado para dar suporte ao esporte da Paraíba? Não. Do projeto. Então, só do projeto. Opa! Isso é uma ação da Liga Paraibana. Tá?
eu vou trabalhar qual modalidade? Eu vou trabalhar natação, vôlei e handebol. Opa, são 3 federações. O que a Federação de Natação tem? Tem presidente. Tá. Então, vocês todos estão convocados. Vamos fazer um grande evento, um seminário. Convida especialistas. Eu tenho certeza que você vai ter apoio de diversas pessoas para realizar isso. Porque o que importa nesse momento é o passo inicial. A maratona tem o primeiro passo. Você está entendendo? Porque se a gente ficar nesse contexto aqui, porque amanhã, se você consegue realizar... deu errado, gente. Ok, isso é um resultado. O que deu errado? A gente verificou A, B e C. Opa, então vamos estudar A, B e C. Que são situações que não vieram pela expectativa. O que isso pode mudar? Porque é tão novo que a gente precisa vivenciar, a gente precisa experimentar. O que não pode é ficar parado. Jamais. Né? Então, a nossa conversa aqui hoje, por que a gente está aqui hoje? 1 mês e meio parece que a gente já é irmão. Por quê? Porque a gente pensa, a gente quer ver o nosso ambiente envolvido num processo de crescimento. Né? Depender de um talento esportivo para ganhar uma medalha olímpica, né? É muito complicado. Demais. Né? A seletiva americana de natação deve ter caso que o 8º colocado da seletiva tinha tempo para ficar entre os 3 nos Jogos Olímpicos. Mas só pode ir 2 atletas. Então, olha a disputa que é. A seletiva americana é um evento top de linha. Entendeu? Porque o volume de atletas com alto nível para participar daquele evento, para representar os Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente dá graças a Deus quando um atleta pega o índice de participação para a prova. Pô, essa filosofia tem que mudar. Né? A gente vê o trabalho que a CBV desenvolveu, é um trabalho muito bacana. Mas a gente não pode... Quem está copiando a CBV? Quem é que está copiando a CBV? As federações de vôlei seguem o mesmo patamar da CBV? Não, então é um caso isolado. E isso precisa ser institucionalizado. Mas aí você falou um ponto muito bacana, que a CBV fez um trabalho que não repassou para as federações seguir em cada estado, porque se tivesse passado, se tivesse aplicado, se tivesse enviado profissionais para iniciar o processo, eu tenho certeza que a concorrência no voleibol para ir para a seleção brasileira de voleibol em todas as categorias era maiores, ou não era? Se as federações estaduais tivessem o mesmo modelo de gestão da CBV, o vôlei brasileiro estaria muito mais avançado. Mas a gente está falando de uma confederação que é muito, muito evoluída. Mas você me garante que todas as federações têm uma estrutura? Deve ter federação, pelo menos na natação eu sei que a federação é dentro da casa do presidente, que não tem dinheiro nem para pagar uma sede. Mas aí eu te falo, no Brasil, Luiz, pelo menos, eu te falo, federações estaduais. Oi? Aí eu te falo, um presidente que ele só vai para a federação como eu posso falar, como se fosse um projeto social, ele vai se interessar para desenvolver o quê? Fale para mim. Mas é isso que eu estou te falando, quer dizer, são essas questões que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer uma análise do que realmente precisa mudar. Não adianta o Luiz Carlos falar que precisa mudar, porque eles vão falar assim, isso é opinião sua. Não, eu escrevi uma tese, eu fiquei 5 anos dentro de casa estudando para propor um novo modelo organizacional para o esporte brasileiro. Né? Eu tenho fundamentação para falar determinadas coisas. Aqui o papo não é a minha tese, mas é lógico que se eu fosse convidado para
contribuir para um evento de reflexão, eu ia conseguir mostrar que realmente alguns pontos são relevantes para que se possa pensar. Um deles é a questão de planejamento em longo prazo, né? Porque se a gente continuar com essa coisa de categoria de idade cronológica, a gente está desperdiçando muito atleta, muito atleta. Enquanto a gente valorizar competições de categoria de base, Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, 1 milhão de nadador, Troféu Brasil de Natação, 15 atletas, nós não vamos chegar longe. Nós não vamos participar das grandes potências. Tudo bem que são talentos individuais que pode. César Cielo chegou, beleza. Mas o que ele teve que fazer para chegar? O que o Gustavo Borges teve que fazer para chegar? O que o Ricardo Prado teve que fazer para chegar? E não para os Estados Unidos. Um atleta, de um. Para os Estados Unidos. Sim. O Cielo só ganhou a medalha de ouro porque foi para os Estados Unidos. Porque lá, às vezes, os treinadores brasileiros são tão bons ou melhores do que os americanos. O que falta é estrutura. Ou uma gestão que propicie um desenvolvimento de trabalho. Tá certo? Eu falo gestão. A gestão é muito nova no Brasil. Nós passamos a falar de gestão depois dos Jogos Pan-Americanos de 2007. E, infelizmente, o quadro que a gente encontra hoje não é um quadro evoluído. Sim. Então, o que a gente precisa mudar é exatamente isso, para promover uma mudança esportiva maior, mais qualificada. Tá? Isso envolve uma discussão. Se o Tadeu estivesse aqui, ele teria os pontos de vista dele e que eu respeito. Quando o Tadeu fala, você tem que analisar, pô, esse cara está falando, mas ele está indo contra a minha opinião. Não interessa. Eu não quero ser o agente da verdade. Eu quero ser um promotor de mudança coletiva. Desenvolver inteligência coletiva. Né? Para isso, precisa de um ambiente para promoção de aprendizagem organizacional. E no caso organizacional, é o esporte. O esporte deixou de ser um negócio para se tornar uma cadeia de negócios. Quando eu falei para você que a Liga Paraibana pode promover um evento diferente, o que ela vai movimentar em termos de parcerias para isso? Bom, boa parte da Universidade Federal da Paraíba, federações, atletas, treinadores, professores, torcedores, parentes, amigos, a mídia. Olha quanta gente está envolvida, porque não é só o capital financeiro, tem o capital simbólico. Pô, você está mexendo num evento que está dando público. Opa! Ah, por que você está aqui? Ah, porque a gente quer ver, porque eu nunca vi uma competição de maturação. Como é que é isso? As pessoas nem sabem o que é isso, Marcelo. Exatamente. Se o professor de educação física se forma sem saber o que é fisiologia pediátrica, se que dirá... Ô Luiz, o cara que tem o primeiro grau... Ô Luiz, qual o profissional... Eu estou falando o principal ali, para que ele possa detectar essa parte da maturação. Não, falou em maturação, é medicina pediátrica. Ponto. Medicina pediátrica. Mas tem fisiologista, tem treinadores, né? Tem a federação. Olha, a nossa categoria infantil é 13, 14 anos. Ok. Então, o que a literatura fala dessa faixa etária? Então, nós estamos falando de acadêmicos, né? Treinadores. Eu tenho um atleta aqui que tem bigode, mas ele tem 13 anos de idade e nada com menininho que não tem pelugem pubiana. Opa! Não pode dar uma equidade essa disputa. Tá certo? Então, tudo tem o primeiro passo, né? A mobilizar. Vou chamar o professor Antônio Carlos Gomes para fazer uma palestra um dia antes da competição. Vamos convidar a professora Soraya Carvalho para visitar. Tá certo? Então, são pessoas que precisam... Você não vai fazer isso na semana que vem.